Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos estudar agora a parte 3, método de eliminação de Gauss, na unidade 3, sistemas de equações. Só relembrando, existem métodos diretos, analíticos, como nós já vimos, que são, por exemplo, o método de Cramer, a solução por inversa, etc. Entretanto, esses métodos podem ser bem ineficientes. Então, a ideia é usar métodos alternativos que sejam numéricos, como, por exemplo, o método de Gauss, que nós vamos estudar agora, o método LU, que estudaremos mais para frente, que em geral são bem melhores. Esse método de Gauss, LU, etc., fazem parte daquela família dos métodos diretos. Depois nós estudaremos a outra família dos métodos iterativos. Bom, mas antes de estudarmos o método da eliminação de Gauss, nós vamos estudar dois conceitos que são muito importantes da álgebra linear: sistemas triangulares, inferiores e superiores, e equivalência de sistemas através das operações L elementares. Um sistema triangular inferior de ordem n tem a forma mostrada nesse slide. Ou seja, a primeira linha é só A1, x1 igual a B1. Na segunda linha já tem A21, x1 mais A22, x2 igual a B2. E assim sucessivamente até chegar na última equação, que é toda cheia. Essa solução é obtida através das substituições sucessivas. Ou seja, você começa da primeira equação, calcula o x1. Com o x1, passa para a segunda, calcula o x2. E assim sucessivamente. Ao chegar, então, por exemplo, na última equação, você calcula o xn usando todos os x já calculados anteriormente. Com isso, você pode, inclusive, ter uma lei de formação, que é dada por essa expressão do xi, que é o bi menos o somatório dos termos que vem antes, dividido sobre a diagonal, que é o ai, com o i de 1 a n. Então, dando um exemplo, para ficar mais claro, suponha que você tem esse sistema triangular inferior, ou seja, todos os termos não nulos estão da diagonal para baixo, e você quer resolver usando substituições sucessivas. Aqui, por exemplo, é mostrado na forma matricial, que é a mesma coisa da forma mostrada anteriormente. Então a ideia é, você começa da primeira linha, ou seja, 2x1 igual a 4, acha o x1 igual a 2. Vai para a segunda linha, com o x1, calcula o x2. Para a terceira linha, calcula o x3 com o x1 e x2. E na última linha, calcula o x4, já tendo x1, x2 e x3, que dá esse x asterisco, que é a resposta. Bom, o algoritmo ele é bem simples. Basta você calcular o x1 e fazer um laço, né, calculando todos os x, i's, consequentemente. Uma coisa importante é que eu recomendo que todos os algoritmos que nós temos visto nesse curso, você deve implementar e montar na sua própria biblioteca de algoritmos de álgebra linear e de métodos numéricos, para usar inclusive no futuro em outras aplicações. A mesma ideia pode ser aplicada no sistema triangular superior. O sistema triangular superior de ordem n tem esta forma aí mostrada, ou seja, agora a primeira equação é toda cheia, a segunda equação já não tem o x1, a terceira já não tem o x1 e o x2, até a última que você tem somente o xn. Nesse caso, a solução é obtida por substituições retroativas, ou seja, você começa do xn, depois calcula o xn menos 1 com o xn e assim sucessivamente. Então, você pode calcular o xn, depois o xn menos 1, depois o xn menos 2, até chegar no x1.
onde você usa todos os xi já calculados. Então, da mesma maneira, você pode ter uma lei de formação, dada por esse valor aí do xi, que é o bi menos o somatório também do que já foi calculado, sobre a diagonal principal A e I. Só que agora, nesse caso, o I é de N a 1. Dando um exemplo agora também, para entender melhor, suponha esse sistema triangular superior, ou seja, agora os termos não nulos são da diagonal para cima. Se você for resolver por substituições retroativas, você começa então da última equação. Ou seja, você calcula o x4, depois vem para a penúltima, calcula o x3 usando o x4, e assim sucessivamente até chegar no x1, tendo então a solução desse vetor x asterisco. O algoritmo também é bem similar. A diferença é que agora você começa do xn e faz um laço até chegar a 1, calculando todos os xis, usando já os x que foram calculados. Um outro conceito importante de álgebra linear que nós vamos usar é o conceito de sistemas equivalentes. Então, dois sistemas de equações lineares são ditos equivalentes quando tem o mesmo vetor solução. Note que esses sistemas não são iguais, eles são equivalentes. E esse símbolo tio significa equivalência. Por exemplo, esses dois sistemas A e B, eles não são iguais, mas eles têm a mesma solução, que é o vetor 1, 2. Então, eles são equivalentes. Então, as operações chamadas elementares, elas podem transformar um sistema em um outro sistema equivalente. Em geral, se usa 3 operações elementares, que são operações de linha. Trocar a ordem de duas equações, ou seja, uma linha pela outra, que é o A. Multiplicar uma equação por uma constante não nula, que é o B. Ou somar uma equação a outra, que é o C. Então, usando essas operações elementares, nós podemos transformar um sistema linear em um outro sistema equivalente, mas de solução mais fácil, como, por exemplo, um sistema triangular superior ou um sistema triangular inferior. Então, analisando melhor e dando exemplo dessas operações elementares, que são operações de linha, temos, por exemplo, essa de trocar a ordem de duas equações. Então, por exemplo, veja o sistema B. O sistema C troca a primeira linha pela segunda. A solução continua a mesma. De B e C continua o vetor 1, 2. Então, B e C são equivalentes. Uma outra situação é multiplicar uma equação por uma constante não nula. Por exemplo, veja o sistema C. O sistema D é pegando a segunda linha e multiplicando por meio. E, nesse caso, os dois sistemas continuam equivalentes com a mesma solução do vetor 1, 2. E a terceira situação é somar uma equação a outra. Então, por exemplo, tendo esse sistema D, você tem um sistema E, onde você está somando, por exemplo, neste caso, a segunda equação à primeira. Então, neste caso, o sistema D e E também são equivalentes e têm a mesma solução do vetor 1, 2. Então, note que todos os sistemas que nós vimos, o A é equivalente ao B, que é equivalente ao C, que é equivalente ao D, que é equivalente ao E. Ou seja, todos eles têm a mesma solução do sistema A. Então, estudado isso, fica bem simples de entender o método de eliminação de Gauss. Então, a ideia é você entender o conceito do método.
como eu tenho tentado fazer nesse curso todo, porque a matemática, as fórmulas, vêm depois. Se você não entende bem o conceito, você não sabe, fica mais difícil você derivar as fórmulas matemáticas. Então, o método de Gauss, ele é muito simples conceitualmente. Ele basta transformar o sistema linear original cheio em um sistema linear equivalente mais simples. Por exemplo, um sistema triangular, onde você acha a solução do sistema triangular, que vai ser a mesma a solução do sistema original. Com isso, você evita o cálculo da inversa, você tem um número de passos determinados e tem uma resolução imediata. Mostrando então matricialmente, para ficar mais claro, se você tem, por exemplo, um sistema AX igual a B, onde você não sabe a solução ou é difícil achar a solução, você transforma num sistema mais simples, o x igual a D, nesse caso aí triangular superior, onde você acha a solução do sistema UX igual a D, que vai ser a mesma solução desejada do AX igual a B, já que eles são equivalentes. Então a ideia é transformar o AX igual a B no sistema UX igual a D através de operações elementares, resolver o UX igual a D, neste caso por substituições retroativas, e no final você pode inclusive comparar, calcular se a solução está certa, através do resíduo, ou seja, você joga o x no AX igual a B, ou calcula o R igual a B menos AX, que se esse R for igual a zero, a solução é exata. Então, dando um exemplo matemático para ficar mais claro, vamos pegar aqui um sistema 3x3, mas essa solução vale para um sistema de qualquer dimensão. Então, a etapa 1 é você pegar os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal e transformá-los em zero. Por quê? Porque você quer achar um sistema triangular superior. Baseando-se no elemento da diagonal da primeira linha, o A11, que é igual a 1. Esse A1 é chamado de elemento pivô. E a linha que contém o A11 é a linha pivotal, que é a base para essas operações. Então, para eliminar o elemento A21 igual a menos 2, a gente deve multiplicar a primeira linha por um fator chamado M21, que é o multiplicador, e somar a segunda linha através da seguinte operação: o M21A11 mais o A21 igual a zero. Ou seja, o multiplicador A21 é o termo A21 dividido pelo pivô com sinal negativo. E a nova linha vai ser a linha anterior somado com a linha pivotal L1 vezes 2. Então, nesse caso, você zera o A21. Não é necessário decorar. Basta você ver qual é o valor que eu estou multiplicando. A primeira linha dá o quê? Somando com a segunda linha, dá zero. Ou seja, eu estou usando duas operações elementares. Multiplicando a primeira linha por uma constante e somando com a segunda linha. Para eliminar o A31, que nesse caso é igual a 4, é o mesmo processo. Você pode calcular o multiplicador M31, que é o menos A31 sobre A11, que dá menos 4. E aí, você vai fazer M31A11 mais A31 igual a zero. Ou seja, a nova linha L3 vai ser a L3 anterior somada com esse multiplicador menos 4 vezes a linha L1. Ou seja, é sempre assim, você calcula o multiplicador, que é aquele termo sobre o pivô, e altera essa linha. Note que você vai alterar a linha inteira, incluindo os termos do vetor B. Com isso, nessa etapa 1, você vai ter o pivô e todos os termos da primeira coluna abaixo do pivô nulos. Aí você vai passar então para a etapa 2. Ou seja, você vai pegar como pivô
o novo elemento da diagonal, que no caso é o A22, mas agora A22', porque L2 já mudou, que é igual a 2. E você vai zerar o termo abaixo da diagonal, que nesse caso é só o termo 6. Então o procedimento é o mesmo. Você vai calcular o multiplicador M32, que é menos A32 sobre A22, que está menos 3. E aí você multiplica a segunda linha por esse multiplicador, que é menos 3L2', e soma com a linha L3 corrente, que é a L3' do passo anterior, dando a L3 duas linhas, que você vai zerar esse termo A32, que é o 6. Lembrando que as operações são feitas na linha inteira, incluindo o vetor B. Então, no final, você tem esse sistema triangular superior mostrado. E aqui é só um quadro mostrando todos os passos que você fez, as operações. Só para a questão didática. Mas o importante é fazer todas essas etapas para que você obtenha um sistema triangular superior. Note que o novo sistema ele é formado pela linha L1, ou seja, que a primeira linha pivotal não muda, a L4, porque é a nova linha L2, quando eu transformei, e essa L6, que é a nova linha L3. Note também que o vetor B mudou, porque o B também sofre as mesmas operações, porque você está fazendo operações elementares na equação inteira, que inclui o vetor B. Então, de posse do sistema triangular superior, basta então achar a solução através de substituições retroativas, ou seja, você pega a terceira linha e calcula o x3, que no caso dá 3. Joga na segunda linha e calcula o x2, que dá menos 1. E joga na primeira linha, que calcula o x1, que dá 2. Então, esse vetor x é o vetor solução. E esse vetor solução, como são sistemas equivalentes, é a mesma solução do ax igual a b, que é o que nós estamos interessados. Então, você pode calcular o resíduo para saber se a solução está correta. Ou seja, matemática, você sempre pode verificar se a sua solução está correta testando de volta no problema original. Então, o resíduo é dado por b menos ax. Porque se o b menos ax for igual a zero, é porque você achou realmente a solução exata. Uma outra possibilidade é jogar o x no ax igual a b, para ver se o ax dá realmente igual a b. Mas as duas coisas são similares. Bom, o caso geral é da mesma maneira. Então, suponha que você tem um sistema ax igual a b cheio, e supõe-se que o determinante de A é diferente de zero. No caso, então, existe solução única. Então, é sempre possível reescrever o sistema linear na forma que o elemento A11 seja diferente de zero, usando a operação L elementar, que é relativa a trocar duas equações do sistema fornecido. Então, a estratégia para o caso geral é eliminação por coluna da matriz A. Então, numa etapa K, é a fase para remover a coluna K. Ou seja, você faz o cálculo do multiplicador M e atualiza a matriz A e o vetor B. E os elementos ao final da etapa K é o elemento da matriz A na linha IJ, ou seja, é o AIJK, e o elemento do vetor B na linha I, que é o BIK. Então, esse processo é feito para todas as fases até você transformar a matriz A numa matriz triangular superior. Então, por exemplo, na etapa 1, você quer eliminar a coluna 1, ou seja, você quer zerar todos os elementos abaixo do pivô A11. Então, você vai calcular todos os multiplicadores M e 1, ou seja, o M21 é o menos A21 sobre A11. O M31 é o menos A31 sobre A11.
o MN1 é o menos AN1 sobre A1, ou seja, o MI1 é menos o AI1 sobre o A11 do I de 2AN, porque é da segunda linha para baixo. Ou seja, é só dividir o termo da coluna pelo pivô, com o sinal trocado. Então, processe com a atualização da matriz A e do vetor B. A linha 1 permanece igual, ou seja, o A11, o A12, o A13, até o A1N e também o B1 permanecem iguais, porque a linha pivotal ela não muda, ou seja, o A1J permanece igual. Já a linha 2 ela é alterada para que o elemento A21 fique nulo. Então a ideia é, como foi explicado, você vai pegar o multiplicador M21, multiplicar pela primeira linha e somar com a segunda linha. Ou seja, o elemento A21 novo vai ser o M21A11 mais o A21 velho. O A22 novo, ou seja, do passo 1, vai ser o M21A12 mais o A22 velho. E assim sucessivamente, fazendo a mesma operação para o B. E esse processo vai até a linha N, onde a nova linha é sempre dada pela linha pivotal, pelo multiplicador associado a essa nova linha, somado com a linha velha, ou a linha atual. Com isso, eu vou zerar todos os elementos abaixo da diagonal e as linhas vão sofrer alterações, né? Tanto na matriz A como no vetor B. Ou seja, na etapa 1, a linha 1 não muda e as linhas I com I maior do que 1 sofrem as alterações. No caso da linha 2 para a linha N. Passamos então para a etapa 2. Veja que a primeira coluna já tem os termos nulos abaixo do A11. O processo é similar, ou seja, eu não mexo mais na linha 1, ou seja, o que passou, o que eu já fiz, eu deixo quieto. Seleciono o pivô A22 e vou zerar os termos abaixo desse pivô. Para isso, a primeira coisa que você faz é calcular os multiplicadores M e 2, ou seja, todos os multiplicadores da linha 3 a N, que é dado por o M e 2, que é menos o AI2 sobre o A22, ou seja, o A32 sobre o A22, o A42 sobre o A22, até o AN2 sobre o A22, com esse sinal negativo. E aí, faz-se a atualização da matriz A e do vetor B. Neste caso agora, a linha 1 não muda, porque ela já foi trabalhada, e a linha 2, que agora é a linha pivotal, também não muda. O que vai mudar são as linhas de 3 a N. Então, as linhas I, onde o I é maior do que 2, ou seja, de 3 a N, mudam. O elemento A e J do passo 2 vai ser o multiplicador M2 vezes o A2J da linha pivotal do passo 1, mais o A e J do passo 1, ou seja, o elemento anterior dessa linha do passo 1. Ou seja, você pega a linha anterior, atual, e soma com a linha pivotal multiplicada pelo multiplicador. Note que você faz uma soma porque o multiplicador tem um sinal negativo, você quer zerar o elemento abaixo da diagonal. Em alguns livros, esse multiplicador tem um sinal positivo, e aí, ao invés de você somar, você faz é diminuir. Mas tanto faz. Lembrando que essa mesma operação é feita no vetor B. Isso é feito em todas as etapas, ou seja, na etapa K, você quer eliminar a coluna K. Então, o pivô vai ser o termo AKK de K-1, e você vai zerar todos os elementos abaixo desse elemento da diagonal. Então, para eliminar a coluna K, você calcula os multiplicadores M e K, que é menos o A e K do passo K-1 sobre o AKK, que é o pivô do K-1, ou você não bota esse sinal menos
e usa o multiplicador positivo, mas aí depois, ao invés de você somar, você tem que diminuir. E as linhas de 1 a K permanecem iguais, ou seja, da linha pivotal para trás não muda, só vai mudar da linha abaixo da linha pivotal até I. Então, todas as linhas I, onde o I é maior do que K, são alteradas. Onde o A e J de K é o MIK AKJ do K menos 1, mais o A e J do K menos 1. Ou seja, a nova linha vai ser a linha atual mais o multiplicador multiplicado pela linha pivotal. Ou menos se o multiplicador tiver um sinal positivo. As mesmas operações são feitas no vetor B. Bom, o algoritmo de eliminação de Gauss ele é um pouco mais elaborado, mas não é nada complicado, desde que você entenda o processo. Então a ideia sempre é, a cada passo K, você vai calculando os multiplicadores, M, e vai zerando os termos abaixo do pivô. E, obviamente, alterando todas as linhas, incluindo o vetor B, que estão abaixo da linha pivotal. No final, você vai ter um sistema triangular superior. E aí você resolve por substituições retroativas. Note que o número de operações ele é alto. Ele é da ordem cúbica. E, além disso, você precisa garantir que cada elemento AKK, ou seja, em cada etapa K, o pivô seja diferente de zero. Por quê? Porque os multiplicadores têm o pivô no denominador. Além disso, às vezes, ocorrem erros de arredondamento se os pivôs forem muito próximos de zero, porque cria um multiplicador muito grande. Mas tem como resolver isso com a pivotação, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para ficar mais claro, vamos como exercício resolver esse sistema linear mostrado através do método de eliminação de Gauss. Esse sistema é aquele mesmo sistema, aquele benchmark que eu falei, que vai ser o sistema usado para todos os métodos, até para a gente ter uma base única de comparação. Então, na etapa 1, você vai pegar o pivô, que no caso é 3, a linha pivotal é a linha 1, e você vai eliminar os elementos abaixo do pivô, o 1 e o 4, alterando toda a linha 2 e toda a linha 3. Então, a primeira parte é calcular os multiplicadores. Então, o M21 é o 1 sobre 3, ou seja, com sinal negativo. É o elemento A21 sobre o A1. Já o M31 é o 4 sobre 3, com sinal negativo. E a linha 2 nova é a linha 2 atual, mais o multiplicador vezes a L1. E a linha 3 nova vai ser a linha 3 atual, mais o multiplicador vezes a L1. Caso você não coloque esse sinal negativo no multiplicador, ao invés de você somar, você iria subtrair. Mas não importa. O que importa é que você zere os elementos abaixo da diagonal. Então, na etapa 2, você já tem a primeira coluna com os termos nulos abaixo da diagonal. Você não vai mexer mais na L1. Então, você pega como pivô o elemento A22 da linha 2. A linha 2 também não vai sofrer alteração e você vai zerar o elemento abaixo do A22, modificando na linha 3. O multiplicador M32 vai ser o menos A32 sobre o A22, que é menos 1/3 sobre 1/3. E a nova linha L3 vai ser a linha L3 atual, mais esse multiplicador multiplicado pela linha 2 pivotal, para zerar o elemento abaixo do pivô. Ou seja, no final você vai ter um sistema triangular superior, que está mostrado aí, onde o novo sistema é formado pela linha 1, que é a linha 1 que não mudou, a linha 4, que é a linha 2 modificada, e a linha 6, que é a linha 3 modificada. Esse quadro aqui é só didático, ele não é obrigatório. Você pode fazer só as etapas, passo a passo, com os multiplicadores, e atualizando a matriz A e o vetor B.
E aí basta resolver o sistema triangular superior através de substituições retroativas, ou seja, você vai na última equação, calcula o x3, que no caso é 0, vai na segunda equação, calcula o x2, que dá 5, vai na primeira equação, calcula o x1, que dá menos 3. Então você obtém o resultado menos 3, 5 e 0, que é realmente o mesmo resultado que a gente obteve lá pela regra de Cramer, quando a gente fez analiticamente. E aí, para verificar o resultado, você pode calcular o resíduo, ou seja, o resíduo R, que é igual a B menos AX, que tem que dar igual a zero. Então, nesse caso, se o vetor resíduo é nulo, então a solução pelo método de Gauss é exata. Uma outra possibilidade é colocar o x e jogar em AX igual a B para verificar, mas as duas coisas são similares. Então, esse método tem algumas vantagens. Primeiro, em geral, o método também converge, ele sempre converge. Por quê? Porque esses métodos diretos, eles são daquela família de métodos robustos, mas que são mais lentos, similar àquela primeira família lá da unidade das equações. Então, é um método que é bem robusto, que é outra vantagem, e você sabe exatamente o número de passos, que é quanto? N-1. Ou seja, se o sistema é 3 por 3, eu tenho 2 passos. Se o sistema é N por N, eu tenho N-1 passos, o que é uma informação importante de saber. Mas ele tem algumas desvantagens. A primeira é que o pivô pode ser nulo. E nesse caso, você não vai ter solução, porque o multiplicador não pode ser calculado. Então você precisa de pivotação, que é o que nós vamos ver na próxima parte. O número de passos é fixo, ele não pode ser menor. Ou seja, o que é uma vantagem pelo fato de você saber o número de passos, é uma desvantagem, porque você tem que fazer obrigatoriamente aqueles passos. Ele não funciona muito bem para matrizes esparsas. Ou seja, o que são matrizes esparsas? Lembrando bem, são aquelas que têm zeros espalhados. Por quê? Porque como eu estou zerando alguns elementos, eu acabo tirando o zero de outros cantos, o que não é muito bom. E por que isso é importante? Porque a matriz esparsa aparece em várias simulações normais, como na engenharia e em outras áreas. E ele é caro computacionalmente, ele é da ordem cúbica, ou seja, ele é um método lento. Mas, se você está procurando um método robusto, mesmo que lento, esse método é um método interessante.